meu irmão, olá, minha irmã. Seja bem-vindo ao nosso canal, o semeador.net, ao nosso programa semanal de estudos, de reflexões sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, através do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Na semana que estamos, meus irmãos, vamos aqui concluir os estudos do capítulo 27 do livro. Então, nos acompanhe nessa leitura, que é um pouco longa, e que possamos juntos, inspirados pelos bons espíritos do Senhor Jesus, obtermos o melhor aprendizado que podemos no momento desses ensinamentos. Vamos lá então, meus irmãos. Outros se baseiam em uma razão mais enganosa, a imutabilidade dos desígnios divinos. Deus, dizem eles, não pode mudar as suas decisões a pedido das criaturas. E se assim não fosse, nada seria estável no mundo. O homem, portanto, não pode fazer nenhum pedido a Deus, só lhe resta submeter-se a ele e adorá-lo. Nesse modo de pensar, há uma falsa aplicação da imutabilidade da lei divina, ou melhor, há o desconhecimento da lei no que se refere à penalidade futura. Essa lei é revelada pelos Espíritos do Senhor, agora que o homem está pronto para compreender o que, na fé, está de acordo com os atributos divinos ou o que lhe é contrário. De acordo com o dogma da eternidade absoluta das penas, não são levados em consideração a favor do culpado nem o seu remorso, nem o seu arrependimento. É inútil o desejo que ele possui de se melhorar. Está condenado a permanecer eternamente no mal. No entanto, se for condenado a uma pena com um tempo determinado, ao final desse tempo, a pena terminará. Mas quem pode afirmar que, nesse momento, ele será possuidor de melhores sentimentos? Que é exemplo de muitos condenados, ele não será tão mal ao sair da prisão quanto era antes. No primeiro caso, seria manter na dor do castigo um homem que se voltava para o bem. No segundo, beneficiar aquele que permanece culpado. A lei de Deus é mais previdente que a lei dos homens, sempre justa e misericordiosa. Não fixa a duração para a pena, seja ela qual for, meus irmãos. A lei de Deus assim se resume. O homem sempre sofre as consequências das suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não tenha a sua punição. O rigor do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada. Ela está subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno ao bem. A pena dura tanto quanto a persistência no mal. Seria perpétua se a obstinação no mal fosse perpétua, e de curta duração se o arrependimento for rápido. Desde que o culpado peça por misericórdia, Deus o escuta e lhe envia esperança. Porém, o simples remorso pelo mal cometido não é suficiente. É preciso a reparação. Eis porque o culpado é submetido a novas provas, nas quais ele pode sempre, por sua vontade, fazer o bem em reparação pelo mal que praticou. O homem é, assim, incessantemente o árbitro da sua própria sorte. Ele pode abreviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua desgraça depende da sua vontade de fazer o bem. Essa é a lei imutável e de acordo com a bondade e a justiça de Deus. O espírito culpado e infeliz, assim sendo, pode sempre salvar a si mesmo. A lei de Deus lhe diz em qual condição ele pode fazê-lo. Na maior parte das vezes, o que lhe falta é a vontade, a força, a coragem. Se por intermédio das nossas preces,
lhes inspiramos essa vontade, nós o sustentamos e o encorajamos. E se por nossos conselhos nós lhe damos as luzes que lhe faltam, em vez de solicitar a Deus que anule a sua lei, nos tornamos os instrumentos para a execução da sua lei de amor e de caridade, da qual ele ensina, ele assim nos permite participar, para que possamos dar uma prova de caridade. E aqui agora a gente entra nas instruções aqui agora então a gente vai entrar nas instruções dos Espíritos, que falam da maneira de orar. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar para ele o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas bem poucos sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que juntais maquinalmente umas às outras, porque tendes o hábito de repeti-las, porque é um dever que deveis cumprir e, como todo dever, ele vos pesa. A prece do cristão, do espírita, qualquer que seja o culto, deve ser feita feita logo que o espírito retorna ao domínio da carne, e deve elevar-se aos pés da majestade divina, com humildade, do mais profundo da alma, em um impulso de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até o dia presente, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem o saber, encontrar-se com amigos, com os guias, para receber na companhia deles mais força e mais perseverança. A prece deve elevar-se humilde aos pés do Senhor, para pedir-lhes proteção para a vossa fraqueza, pedir-lhe seu apoio, sua indulgência e sua misericórdia. Ela deve ser profunda, porque é a vossa alma que se deve elevar até o Criador e que se deve transfigurar como Jesus no Tabor, para chegar a ele pura e radiante de esperança e de amor. Vossa prece deve conter o pedido das graças de que tendes necessidade, mas uma necessidade real. Inútil, portanto, é pedir ao Senhor que abrevie as vossas provas, que vos dê alegrias e riquezas. Pede-lhes antes que vos conceda os bens mais preciosos, a paciência, a resignação e a fé. Não produzis, como muitos dentre vós, estas palavras: não vale a pena orar, pois Deus não me escuta. Na maioria das vezes, na maioria das vezes, o que rogai a Deus? Tendes pensado em lhe pedir o vosso aperfeiçoamento moral? Oh, não, muito poucas vezes. O que antes vos lembrais de pedir é o sucesso para os vossos empreendimentos terrenos, e vos exclamais: Deus não se preocupa conosco. Se ele se preocupasse, não haveria tantas injustiças. Insensatos, ingratos, se fosses ao fundo das vossas consciências, quase sempre encontraríeis em vós mesmos o ponto de partida de todos os males dos quais vos queixais. Pede, portanto, antes de todas as coisas, o vosso aperfeiçoamento moral, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Deveis orar constantemente, sem que para isso tenhais que vos retirar para o vosso oratório ou ficar de joelhos nas praças públicas. A prece diária é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção, de qualquer natureza que eles sejam. Não é um ato de amor para com o Senhor amparardes os vossos irmãos em uma necessidade qualquer, moral ou física? Quando uma alegria vos chega, quando um acidente é evitado, ou mesmo quando uma contrariedade vos atinge apenas levemente, não é um ato de reconhecimento elevar o vosso pensamento a Deus e dizer mentalmente:
Sede bendito, meu Pai? Não, é um ato de contrição, quando, ao sentirdes que haveis falhado, vos dirigeis ao juiz supremo e dizeis, mesmo por um rápido pensamento: perdoai-me, meu Deus, porque pequei. Dai-me forças para não errar novamente e coragem para preparar minha falta, reparar minha falta. Isso deve acontecer independente das preces regulares da manhã, da noite e dos dias consagrados. Como vedes, a prece pode ser feita em todos os instantes, sem trazer nenhuma interrupção aos vossos trabalhos. Ao contrário, ela os santifica quando é feita assim. Tende a certeza de que um só desses pensamentos saindo do coração é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial que as longas preces ditas por hábito, muitas vezes sem causa que as determine e das quais a hora convencionada vos lembra automaticamente. A virtude da prece. Vinde todos vós que desejais crer, os Espíritos Celestes auxiliam e vêm vos anunciar grandes acontecimentos. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesses quanto bem a fé traz ao coração e como leva a alma ao arrependimento e à prece, a prece, como são comoventes as palavras que saem da boca no momento em que se ora. A prece é o orvalho divino que faz desaparecer o grande calor das paixões. Filha mais velha, filha mais velha da fé, ela nos eleva pelo caminho que conduz a Deus, no recolhimento e na solidão. Estai com Deus e para vós não há mistérios, porque ele se desvendo apóstolo do pensamento, para vós é a verdadeira vida. Vossa alma se desliga da matéria, se lança nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Caminhai, caminhai pelos caminhos da prece e escutareis as vozes dos anjos. Que harmonia! Não mais o ruído confuso, nem os cantos estridentes da terra. Não são as liras dos arcanjos, são as vozes doces e suaves dos serafins, mais leves que a brisa da manhã, quando brincam na folhagem dos vossos grandes bosques. Em que delícias havereis de caminhar? Vossas palavras não poderão definir essa aventura que entrará por todos os poros. Tão viva e refrescante é a fonte em que se bebe quando se está orando. Doces vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e sente quando se lança nessas esferas desconhecidas, habitadas pela prece, sem a mistura dos desejos carnais. Todas as aspirações são divinas. Vós também orai como Cristo levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Levai vossa cruz e sentireis as doces emoções que passavam em sua alma, embora carregando uma madeira infame. Ele ia morrer, mas para viver a vida celeste na morada de seu Pai. Meus irmãos, isso é uma mensagem de Santo Agostinho, que foi feita em Paris, no ano de 1861. E aí, meu irmão, com essa questão da pressa, né? Esse estudo da pressa, a gente conclui o capítulo 27, pede e obtereis. Então vamos aqui, meus irmãos, a discutir sobre o que nós lemos aqui. A questão da imutabilidade da nossa vida. Quantas pessoas achando que o que é nosso já está traçado, que Deus sabe e nós não temos como fugir, ignora o poder da prece, da misericórdia do Senhor Jesus em nos ouvir quando o nosso pedido, meu irmão, meus irmãos, nossa súplica é sincera, vem do coração, do nosso sentimento, da nossa emoção, da nossa sinceridade. Deus é um Pai de amor, justo, como Jesus nos informou, nos afirmou.
Então, o que é imutável, sim, meus irmãos, não são as dificuldades, as dores, as suas decisões nesse sentido. As nossas provas, quem nos julga somos nós mesmos, porque a lei está escrita em nós, meus irmãos. A lei está escrita em nós. E Deus é justo, é bom e é sábio. E nós vamos sofrer, vamos sentir essa dificuldade enquanto dormirmos, né? Para nosso futuro, nossa condição de espírito em constante evolução. Se nós entendemos que erramos, nos arrependemos, temos remorso, e diante do Pai, com toda a sinceridade de alma, com toda a humildade, reconhecemos o nosso erro, como diz a Bíblia, confessa com tua boca que o Pai te escutará, né? E nós pedimos a Ele perdão, desculpa, oportunidade, sim, oportunidade para reparar a falha cometida e mostrar a si mesmo que agora sim está mais esclarecido, está firme no seu propósito de seguir reto na lei de amor em direção ao Pai. Se é sincero, por que o pai não perdoar? Por que o pai não dá uma oportunidade para o filho testemunhar o seu sentimento, o seu entendimento? Porque ele deixará o filho sofrer eternamente por uma coisa que ele já entende que errou, compreende, e ele quer reparar, e que ele quer corrigir, ele quer seguir o caminho reto, certo? Porque o pai de amor e bondade não dá essa oportunidade ao seu filho amado, em que pede sinceramente, reconhecido da sua falha. Por quê? Nós, como pais materiais, faremos isso? Fecharíamos a porta para o nosso filho? Então, é imutável esta lei que diz que a penalidade, os sofrimentos, os castigos, vamos dizer assim, dura enquanto nós nos mantemos fechados no nosso orgulho, na nossa vaidade, e não compreendemos, né, o nosso erro, não entendemos que erramos e não manifestamos a nossa vontade de reparar, de corrigir, de fazer agora o certo. Isso sim é imutável, mas o amor de Deus está sempre presente em nós. E aí ele fala também da necessidade da prece. Meus irmãos, a prece é o bálsamo em que nós, quando acordamos, deveríamos agradecer pela noite bem dormida, em que recuperamos nossas energias para o corpo físico, para com isso termos condições de encararmos mais um dia de prova, de testemunho, de aprendizado, de agradecermos pelo período da noite que estávamos dormindo, que mesmo não lembrando, podemos, pela permissão do nosso Pai, de amor e bondade, estarmos juntos com os entes queridos, com os nossos amigos espirituais, a nos orientar, a mostrar, né, onde erramos, onde pecamos e o que devemos fazer, a sugestão do que devemos fazer para, quando voltamos, né, a mais um dia na vigília, ali, né, podemos corrigir. Então, devemos ser gratos, devemos agradecer na prece, na hora de dormir, pelas oportunidades que tivemos ao longo do dia, pelo amparo, pela proteção e por uma boa noite de sono. Basicamente, essas duas preces. Mas o texto fala que a gente pode pedir a qualquer momento por o benefício. Agora, o que pedir, meus irmãos? O que pedir? Nós pedimos muitas das vezes, afastai de mim este cálice, Pai, mas o cálice é meu. O sofrimento é fruto das minhas ações indevidas, das minhas decisões equivocadas. Então, como que o Pai vai equivocar, vai nos retirar disso? Se isso faz parte do nosso aprendizado, do nosso amadurecimento, não vai, porque é através desses momentos que eu vou aprender. É na dor que eu aprendo também, eu diria que principalmente pela dor, na fase atual que nós estamos, é que nós aprendemos. Então não devemos pedir ao Pai em prece
que ele afaste de mim este cálice, porque ele não vai afastar, e eu vou dizer que ele não me escuta, mas ele quer o melhor para mim, então ele não pode me atender nesse pedido, né, equivocado que eu estou fazendo. Por que que eu, entendendo que se o Pai é justo, se o Pai é amor, e isso que eu estou passando é pela vontade do Pai, para o meu aprendizado, para o meu crescimento, porque eu simplesmente não peço ao Pai com toda a humildade: "Pai, dá-me forças para passar por isso que eu tenho que passar, dá-me resignação, dá-me, Senhor, a presença dos bons espíritos, dos espíritos familiares, dos espíritos de luz, para que me envolvendo, me encorajem, Senhor, para eu passar por esse momento que eu preciso passar". Então, é esse entendimento que nós temos que compreender e entender que a prece nos transporta a um outro nível, a um outro patamar de realizações, de paz, de pertencimento à família do Criador, ao Criador. É sentir Deus em mim, é sentir Deus em mim. Quando eu me elevo pelo meu pensamento, pelo meu amor, pelo meu sentimento, me elevo ao Pai. Eu me humilhando, ou me colocando humilde, eu me elevo ao Pai, e me elevando ao Pai, eu sinto o Pai comigo, e tem coisa melhor do que isso, meus irmãos, de nós sentirmos o Pai em nós e vermos o amor dele nos envolver, nos contagiar, mas o motivo de prece e precificar, nós deveríamos, meus irmãos, viver em espírito de prece, porque era assim que Jesus vivia, sempre em comunhão com o Pai. A comunhão, a prece, nada mais é do que uma comunhão com o Pai. E esse é o nosso objetivo na nossa encarnação, aprendermos a comunhar com o Pai. E comunhar com o Pai é amar, é se amar, é amar o próximo. Então, meus irmãos, vamos pensar, vamos refletir sobre o entendimento que nós nos permitimos ainda, em função dos tempos que vamos vivenciando, nos vários momentos da sociedade, da cultura em que nós estamos inserindo, né? O equívoco que nós cometemos hoje por não compreender, muitas das vezes, o que é uma prece, o sentido de uma prece, o objetivo, como devo fazer, né? Eu não preciso escolher ir para o meu local de oratória, me recolher. Eu posso me recolher aonde eu estou. Jesus estava sempre em oração, mesmo em meio à sociedade. Então, meus irmãos, com essas reflexões, nós terminamos aqui o estudo da nossa semana e o capítulo 27 do Livro dos Espíritos. Muita paz a todos, que Jesus envolva sempre os seus corações e que vocês os percebam, porque envolver está sempre envolvendo, né? Muita paz. E aqui, aquele convite. A semana que vem nós estamos aqui juntos, mais uma vez, a estudar e a refletir sobre os ensinamentos trazidos pelo nosso Mestre Jesus. Fique com Deus, meus irmãos. Muita paz aos seus corações.